Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Olha só, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo a esse canal bianconero, alvinegro. E claro, já deixa aquela inscrição, espalhando para os seus vizinhos, seus amigos, ativa o nosso sino, o sino mais conhecido da Europa e do YouTube, quem dera, né? Mas vocês viram aí na capa a camisa código de barras. Olha aí, ó, que beleza. Já vou falar da camisa, vou falar de alguns valores em relação ao patrocínio, vou falar de muitas coisas interessantes nesse vídeo. Vou fugir um pouco do normal, eu não costumo falar de outros clubes, eu vou ter que falar aqui. E lembrando a vocês que hoje, dia 14, portanto, ontem foi dia 13 e eu preciso aqui corrigir uma falha, porque a gente é humano. Eu esqueci ontem, inclusive até eu sempre costumo fazer as anotações antes de fazer o vídeo para não esquecer. E ontem eu estava mexendo no WhatsApp pela manhã, vi ali nos stories do Andrea Taccone, filho do Stefano Taccone, aniversário do Taccone ontem. E falei, Mário, marca aí, senão você vai esquecer depois. De fato, eu fiquei tão entretido na questão do Del Piero, né, que foi o último jogo dele, dia 13 de maio de 2012, e esqueci que dia 13 de maio era aniversário do Taccone e deveria ter marcado quando eu vi nos stories aqui, nos status do Andrea Taccone no celular. Taccone foi campeão do mundo pela Juventus, campeão da Champions em 85, do mundo em 85, batendo o Argentino Júnior nos pênaltis, pegando 2 penalidades. Argentino Júnior, o time que revelou Maradona. Taccone foi uma bandeira da Juventus, o único a vencer todos os títulos possíveis com a camisa da Juventus. Sim, ele venceu todas as competições possíveis, ele e o Scirea. E o Taccone, que foi reserva do Walter Zenga na Copa do Mundo de 90. O Walter Zenga foi um grande goleiro. O Walter Zenga foi, apesar de ser da Inter, até hoje o recorde de Copas do Mundo, né, de invencibilidade, de ficar sem tomar gols numa Copa, é do Zenga. E o Taccone era reserva lá em 90, mas foi titular na Olimpíada de Seul em 88. Então, muita saúde ao Stefano Taccone, que recentemente saiu do hospital, né? Todo mundo viu aí no pós-pandemia. E nós, do fã-clube oficial da Juventus, tivemos o prazer de entrevistar o Stefano Taccone 2 vezes. Essa entrevista está disponível na página oficial pela internet, do Instagram, do Facebook, e também no canal Juventus Fã Clube Oficial do Brasil, que foi criado apenas para mostrar as entrevistas com o Schillaci, com o Cabrini e com o próprio Taccone, e é uma grande pessoa, o Taccone, que eu ainda não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele que frequenta uma doceria no sul da Itália, doceria esta, que é de um tio, primo da minha família. Quem sabe um dia eu encontre o Taccone. É isso, não podia deixar passar, ontem acabei esquecendo, parabéns para o Taccone, que é um símbolo da Juventus, né? É bom marcar as coisas, senão a gente esquece. Amanhã tem vídeo das camisetas e hoje o Scanavino falou, o Scanavino que continua na dirigência da Juventus, falou do Giuntoli, né? Deixou entender que o Giuntoli vai continuar. Eu prefiro esperar, né? Dirigente, quando fala uma coisa, é porque acontece outra, e na Juventus não costuma se falar muito, né? Isso é mais, a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, quando um dirigente fala, o treinador tá mantido, porque o treinador vai cair. E assim vai em outros setores dos clubes. Na Juventus, ao contrário, ela não fala nada, né? Então eu acho estranha essa declaração do Scanavino, mas eu entendo, porém, é naquilo que eu falei no último vídeo ontem. Caso o Giuntoli seja confirmado, vai ter alguém do lado dele. Não vai ter plenos poderes, isso eu tenho certeza absoluta, tá bom? Estava vendo aqui a festa dos torcedores do Bolonha. Aliás, os treinadores italianos estão em alta, né? O Inzaghi italiano foi para a final da Champions, o Ancelotti italiano, treinador da seleção, o treinador do Bolonha é italiano e é italiano até no nome, né? Mas para a Juventus não pode ser um treinador italiano.
Teve um amigo que me perguntou sobre a questão, tem pipocado, sobre o Osimhen. Faz um tempo aí que eu comentei com vocês que o Osimhen estava no radar da Juventus. Primeiro eu não tinha citado o nome, depois eu fiz um outro vídeo citando o nome do Osimhen, para não criar expectativa. Hoje começa a pipocar que tem esse interesse da Juventus, essa sondagem. A sondagem de fato existe, a proposta não, mas vocês sabem que jogadores do nível do Osimhen, primeiro precisa ver se viriam para jogar uma suposta Europa League, em caso da Juventus não classificar. E, claro, você precisa vender jogadores e vender muito bem, né? Sacrificar jogadores. O único insacrificável nesse momento que eu posso falar para vocês, eu nem sei se existe essa palavra, mas para vocês poderem entender e ficarem um pouco mais tranquilos, é o Bremer, tá? Então, por exemplo, para os fãs do Yildiz, coloquem as barbas de molho, porque mesmo a Juventus indo para a Champions, pode ser que a Juventus venda o Yildiz, que é uma coisa que o Elkan não quer que venda, mas aí, se você tiver um outro diretor junto do Giuntoli que queira trazer o Osimhen, alguém vai ter que ser sacrificado. Porém, é só uma sondagem, não dá para dizer de proposta nada disso, né? Até porque o Osimhen não trabalhou com o Antônio Conte. Por isso que eu falo, tome muito cuidado com as informações de mercado. Antônio Conte, que eu falei ontem, né? Me falaram que tem conversa, que tem contato e que estão conversando. Claro que tem aquela questão da cláusula e tudo mais. Em relação ao Sandro Tonali, que eu já falei várias vezes, esse sim tem uma negociação, reconfirmo pela enésima vez, uma negociação que está até certo ponto muito bem avançada. O Tonali realmente tem interesse de voltar, tudo que eu já falei, não vou repetir, e só tem a questão de que se a Juventus não for para a Champions, eu não sei se o Tonali, eu acredito que não, viria, essa vontade de ir para a Itália estaria condicionada a um clube não ir para a Champions? Não, eu acredito que se a Juventus não for para a Champions, ele não viria. Ele não vem, tá? Lembrando que o Douglas Luiz é um jogador que interessa ao próprio Newcastle, só que ele quer o Aston Villa, né? Enfim, eu sinceramente espero que o Douglas Luiz vá embora e que venha o Tonali. Falando da camisa, vou dar minha opinião bem rapidinho aqui. Fique ligado, porque essa camisa aí, ou essa ou a 3, vai ser sorteada em dezembro. É aquele sorteio anual que a gente faz com os inscritos. Lembrando que a camisa é oficial, oficialíssima, tá? Dentre essa modernidade dos últimos anos, é a menos pior. Eu sou mais tradicional, eu prefiro uma camisa com as listras tradicionais, não a código de barras, mas essa daí eu gostei. Preferia que as listras fossem uniformes. Os detalhes em rosa do lado, os detalhes em rosa, que o distintivo é rosa, a Juventus começou rosa. Para quem não lembra ou para quem não sabe, a gente refresca a memória. Então a Juventus nasce com a cor rosa e com o calção preto. Rosa e preto são as cores iniciais e depois de 5 anos adota o branco e preto. Já contei várias vezes essa história. Então tem a ver com a nossa história. Então aquele detalhezinho aqui do lado rosa eu achei legal. As 3 listras rosas eu achei legal. E o distintivo rosa eu achei legal. Até porque é só uma temporada, depois volta a ser branco e preto, né? Perto do que já foi usado verde, laranja, que não tem nada a ver com a nossa história. Repito, eu teria feito as listras uniformes, mas ficou legal, gostei e será sorteada no fim do ano. Muito provavelmente essa daí, a número 1, aqui no canal. Foi dito isso, vocês viram aí na foto que tem o retorno da Jeep, né? Jeep patrocinando aí com o Detroit e vai ser o sponsor, vai ser, né, o nosso patrocínio. Ficou legal porque está em branco, né, não está nem em preto e nem em rosa, e vai até 2028. E o total, aproximadamente de valores, em torno dos 69 milhões de euros. Um conglomerado todo, tá? Não é por ano. Isso até 2028, esse acordo com a Jeep. Essa camisa deve estrear na última rodada contra a Udinese,
tomara que traga sorte e traga a classificação para a Champions, tá bom? É isso, por enquanto, só recapitulando, Osimhen, muita gente está falando, calma, é uma sondagem, não é uma negociação, não é tão simples assim, mas sim, a Juventus sondou o Osimhen, o Tonali firme e forte a negociação, vamos com calma, né? E sobre as palavras do Scanavino em relação ao Giuntoli, é o que eu falei ontem. Para mim, declaração de fachada, ele pode rodar sim, ou senão, alguém vai trabalhar junto com ele e acabou a festa, né? Acabou a farra do Giuntoli gastar 200 milhões no mercado para trazer Douglas Luiz. Isso é um lado bom e positivo. Falei da Gib, falei do Tonali, não esqueci de nada e eu vou fechar o vídeo aqui, vou até baixar o volume do hino. Eu sempre falo que a gente, nós juventinos, né, amigos de ninguém, amici de nessuno, e é verdade, a gente não é amigo de ninguém, a gente é odiado por muitos, né? Quem ganha muito causa antipatia, é normal isso aí. Mas eu vou fazer aqui, eu estava vendo onde um amigo meu que tem canal no YouTube, que é inscrito aqui, um grande abraço para o Roberto Palermo, e ele, fanzaço do Vialli, meu ídolo é Del Piero, mas o Vialli é um cara que eu sempre gostei muito, né? E acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui 1 minuto de um outro time. Não é um time que eu gosto, não é um time que eu simpatizo, longe disso, mas é um time neutro e que é a Sampdoria, que foi rebaixada para a Série C. E o Vialli é um cara que tinha muito a Sampdoria no seu DNA, assim como a Juventus. A Sampdoria, que disputou a final da Champions contra o Barcelona em 92, perdeu na prorrogação. Era um time que tinha o Mancini, o Lombardo, o Docena, depois tinha o Toninho Cerezo, e essa dupla, Vialli e Mancini, no mesmo Wembley depois, né, viria a ser campeão da Eurocopa em 2021. Aquele Barcelona foi o primeiro a ganhar a Champions, né? O Barcelona não era ninguém até então, mas depois o São Paulo cometeu muito bem o crime e tirou o título mundial deles. Mas foi uma grande Sampdoria, ganhou um título, né? E hoje está na Série C. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho dó da Sampdoria? Não. A Sampdoria é amigo, eu simpatizo? Não. Porque todos os times italianos, se você pegar a Série A, B e C, quando eu falo todos, é todas as séries, tá? Desde o Crotone até a Inter, todos os times italianos são pouquíssimos aqueles que nunca se pronunciaram dizendo que a Juventus rouba quando ganha campeonato, e poucos dão parabéns pelo título, ou pelo tri, ou pelo tetracampeonato, né? Então, alguns times que estão muito tempo na segunda divisão costumam dar parabéns para a Juventus, né? Eu já vi a Provercelli, que está na 4ª divisão, dar parabéns para o título italiano. Eu já vi era um time verde e preto, mas não é o Sassuolo, não. É um time da Série C dando parabéns para a Juventus. E o único que é um time tradicional, não grande, né, que ganhou o Scudetto e deu parabéns para a Juventus foi a Sampdoria. Então, é só por isso, é uma questão de respeito, né? Eles respeitaram a gente e eu fico, não, para mim é indiferente, eles cairiam ou não, mas eu espero que eles voltem logo para a Série B e para a Série A. É um desejo que eu tenho como torcedor de futebol, que eles não merecem esse castigo, né? Porque sempre respeitaram a gente. É isso, tá? Ninguém aqui tá mudando de time ou dando parabéns para os caras ou com dó dos caras. Caiu, tem que jogar e pronto. E nenhum tipo de amizade com a Samp. Apenas uma observação, porque é um time que sempre deu parabéns pra gente, e nunca, ao contrário dos outros, que falam que a gente rouba, que a gente é ladrão, que a gente só ganha desonesto. Então, nesse ponto, eu tenho que ser, né, imparcial. Dito isso, like no Finestra Bianconeira, fala aí pra mim se você gostou da nova camisa, se você vai comprar ou se você vai esperar o sorteio, inscrição, e nos vemos amanhã, falando em camisa, quinta-feira, episódio das camisas. Amanhã é um episódio diferente, hein? Amanhã é um episódio diferente da coleção de camisas. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Boa noite a todos vocês. Cuidado, hein, Giuntoli? Cuidado.